A catapora é uma doença contagiosa clássica da infância, mas nos últimos tempos está com diagnósticos positivos mais frequentes em Campo Grande, inclusive em adultos. Os médicos alertam os pais e responsáveis sobre a automedicação, já que a prática, que deveria ser banida, pode até mesmo agravar o quadro da doença. Na maioria dos casos, a catapora não aparenta gravidade, mas pode evoluir e levar o paciente à morte. Mas como cuidar de uma doença tão comum e que ainda preocupa os pais e como prevenir e tratar? Quem está no estúdio vai nos responder essas perguntas é o pediatra João Batista Botelho, que inclusive vai nos dar dicas para amenizar os sintomas. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Doutor, primeiramente, a catapora aparentemente é uma doença muito simples, causa incômodo, mas a impressão que dá é que é apenas uma doença infantil. Ela realmente pode se tornar algo bem mais grave? A catapora, em mais de 90% dos casos, ela é benigna, ou seja, ela sara sozinha, sem deixar sequelas e sem causar risco nas pessoas. Mas, numa pequena porcentagem, ela pode dar complicações, levando até à morte, problemas neurológicos, principalmente, né? E o problema mais comum é a infecção de pele, que pode ocorrer a partir da primeira semana da doença. Bom, criança, principalmente, muito difícil controlar a coceira que dá na pele. Isso realmente é prejudicial? Pode inflamar, acabar agravando a doença? Como o maior problema é a infecção, nós devemos tomar principalmente cuidado com a higiene, certo? Manter as unhas das crianças cortadas, bem cortadas, lavar sempre as mãos dela e procurar ao máximo fazer com que ela não coce, não machuque aquela área afetada pelas vesículas da catapora, favorecendo a infecção secundária no local. Agora, é verdade ou é mito o fato de que um adulto, quando pega a catapora, ele sofre um pouco mais, a doença é um pouco mais, digamos assim, ela maltrata um pouco mais o adulto? É verdade, Elci. A catapora é uma doença viral e, como todas as doenças virais, no adulto, como ele tem o sistema imunológico mais reativo, ela tem a manifestação, ela é mais exacerbada. Então, o adulto ele vai ter sintomas de febre mais elevado, dores, mal-estar, nele vai ser mais exacerbado do que é na criança. A criança geralmente ela tem a catapora e continua brincando, continua levando a vida dela mais ou menos normal. No adulto não, ele vai ficar prostrado, ficar acamado, então ele vai sentir mais, porque a resposta dele é mais exacerbada. Nesse período do ano é muito comum iniciar o período de surto da catapora. Por que este período é mais comum a incidência da doença, tanto em crianças e agora também em adultos? Essas doenças são chamadas doenças sazonais. Então, elas têm a característica de setembro, outubro, ter elevação, por questões climáticas e da própria característica do vírus, né? Então, nós estamos na transição do inverno para primavera, verão, e o vírus ele se replica e se transmite com mais facilidade nessa época do ano. Por isso que nós temos uma elevação quase todos os anos, no meses de setembro, outubro, a maior quantidade de catapora nas pessoas. E a questão da automedicação? Muitas vezes os pais ali na ânsia de amenizar os sintomas acabam medicando as crianças inadequadamente. Quais os riscos dessa ação, doutor? A catapora, apesar de ser benigna, ela pode se complicar. Numa das complicações é a reação, por exemplo, com a aspirina, o AS, o melhoral infantil. Ele dá uma síndrome que é chamada síndrome de Rey, que ocorre depois da fase aguda da doença, e tem uma incidência quando você usa a aspirina no período da doença. Então, evitar isso. Os corticoides também podem fazer com que a catapora seja benigna, fique um pouco mais grave. Então é fundamental evitar o uso de medicamentos que não sabem qual é o seu componente ou que possua esses componentes. E lembrando que ela é uma doença autolimitada e praticamente não tem nenhum tratamento específico para ela. Então o básico é higiene, hidratação e evitar a coceira exagerada. Certo.
Por ser uma doença contagiosa, doutor, não existe um meio de evitá-la, né? Não, hoje ela existe a vacina contra a varicela. Atualmente ela só está no sistema privado, né? E no sistema público só para as crianças com doenças de base que favoreçam a doenças mais graves. Então, a gente não tem, como ela é muito contagiosa, praticamente não tem como se evitar. Agora, as pessoas que estão no comecinho da doença, e com aquela fase de bolhas, principalmente, tem que procurar isolar, não ir para a creche, para diminuir o contágio. Certo. Eu acabei de conversar com o médico pediatra João Batista Botelho, que nos esclareceu mais sobre a catapora. Mais uma vez, obrigada pela sua participação, doutor. De nada, boa tarde a todos, estou sempre à disposição. Muito obrigada, boa tarde.